Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. O Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma nos convida então a fazermos uma experiência bem distinta. Nos chama justamente a nossa atenção para o perigo da comercialização da fé. Sobretudo nos tempos de crise, como este que estamos vivendo, e que parece que nunca saímos da crise. Nossas necessidades não podem se tornar uma negociação com Deus, porque nele tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é amor. O que a celebração da Eucaristia nos ajuda a enfrentar, quer dizer, ela mesma nos ajuda a enfrentar os desafios e de purificar também a religião que professamos em nossa própria existência religiosa. É isso que nós podemos ver e celebrar na Eucaristia. Diferente dos evangelhos sinóticos, João mostra com poucos detalhes o ministério de Jesus na Galileia. O evangelista narra logo na chegada a Jerusalém este episódio que os sinóticos irão guardar para o fim do Evangelho. Jesus chega ao templo e, por meio de suas ações e palavras, irá recordar o verdadeiro sentido da casa de Deus. Geralmente, a imagem que os evangelistas nos dão de Jesus é a de um homem sereno, pacífico, manso e humilde. Mas a cena do Evangelho de hoje nos apresenta um Jesus enérgico, agressivo, que ao ver o templo, a casa do seu pai, ser corrompido e transformado em casa de comércio, faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo. Essa atitude enérgica de Jesus tem uma justificativa. A religião jamais pode estar a serviço do enriquecimento dos seus dirigentes, sobretudo quando este enriquecimento é fruto da exploração da miséria dos que buscam na religião o socorro de Deus. Além disso, a religião também não pode ser distorcida em autoajuda, em motivação empresarial, de modo que Deus seja instrumentalizado e colocado a serviço da ambição ou dos sonhos de enriquecimento dos fiéis que a frequentam. Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Isso nos diz Jesus. Quantos de nós temos uma relação comercial com Deus? Temos sonhos, projetos, desejos e achamos que Deus é o encarregado de realizá-los. Consciente ou inconscientemente, muitas pessoas estão nas igrejas não para servirem a Deus, mas para se servirem dele, em vista dos seus desejos egoístas. Essa maneira comercial de viver a fé foi chamada por Rodrigo Bibo, autor do livro O Deus que Destrói Sonhos, de teologia, como aquela teologia da Xuxa, né? Uma vez que a mesma costumava cantar em uma das suas músicas: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, naquele disco, né, Lua de Cristal. Não vejo nenhum sentido nessas afirmações. Não é assim que nós nos relacionamos com Deus. A verdade é que, no primeiro momento, ninguém procura Deus gratuitamente, mas sempre movido por uma necessidade. Normalmente, é a dor e não o amor que move as pessoas a irem a um templo e a orarem a Deus. Mas Jesus
deseja nos conduzir a um nível muito mais profundo da fé, onde aquilo que nos move na direção de Deus não seja uma necessidade, mas simplesmente o amor, como um filho que procura o pai, não porque precisa de algo, mas porque ama o pai e quer ficar na presença dele. Ao ser questionado sobre seu ataque ao sistema corrompido do judaísmo do seu tempo, Jesus fez uma revelação surpreendente, que não foi compreendida de imediato. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Existem incontáveis templos na face da terra, mas somente Jesus é o verdadeiro templo, porque somente por meio dele podemos ter acesso ao Pai. Numa época em que a descrença e a indiferença religiosa crescem mais do que a procura por Deus nas diversas religiões, todos precisamos ser chicoteados por essas palavras do apóstolo Paulo. Os judeus pedem sinais milagrosos. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Esse Cristo é poder de Deus. O corpo crucificado de Jesus, presente nos crucificados do nosso tempo, é o lugar do encontro com o verdadeiro Deus. Se Jesus entendeu o seu corpo como templo de Deus, nós também devemos recobrar a consciência de que o Espírito de Deus habita em nós, o que significa que também o nosso corpo é templo de Deus. Desse modo, as palavras de Jesus, tirai isso daqui, também devem ser entendidas em relação ao nosso corpo. Justamente porque vivemos numa sociedade erotizada, que reduz o afeto ao prazer e à satisfação dos nossos desejos instintivos, o corpo é hoje um templo profanado por inúmeros comerciantes. A pornografia é uma das 5 indústrias mundiais que mais ganha dinheiro. Segundo a neurociência, o seu poder de viciar é mais forte que o da cocaína. Temos também a indústria do tráfico de órgãos. Pessoas pobres são sequestradas e têm seus órgãos retirados para venda no mercado clandestino, salvando a vida dos ricos que podem pagar por órgãos traficados. Uma série chamada Coração, Marcado, denuncia isso claramente. E temos ainda o problema da pedofilia e da prostituição infantil, conhecidas, toleradas e praticadas por gente grande em muitas partes do nosso país. São políticos, juízes, médicos, religiosos que se envolvem com um crime como este. Tirai isso daqui. Essa ordem de Jesus precisa questionar também a presunçosa autonomia dos que afirmam: meu corpo, minhas regras. Como alguém sabiamente disse, se o corpo tem suas regras, a vida tem seus direitos. Um embrião ou um feto não é um órgão que pertence ao corpo da mulher e que ela pode decidir extirpar dele, se assim o desejar. Além disso, devemos considerar o fenômeno atual das tatuagens. Buscando modelos ou ídolos, destaque para os jogadores, por exemplo, de futebol, as novas gerações mergulham de cabeça na onda de tatuar-se, ignorando totalmente o próprio corpo como templo de Deus. Tatuam-se de maneira cada vez mais extravagante, nunca se dando ao trabalho de perguntar a Deus, na sua consciência, o que Ele acha daquela tatuagem. Elas conhecem. Será que essas pessoas conhecem os 10 mandamentos? São templos pichados, com toda espécie de imagens, frases, inclusive bíblicas, ou símbolos bíblicos,
um comportamento próprio de uma geração paganizada. Muito mais do que diante do chicote de Jesus, o Evangelho de hoje quer nos colocar diante dessa verdade. Jesus conhecia o homem por dentro. Diante de uma geração como a nossa, excessivamente preocupada com o corpo, mas desleixada quanto à consciência, Jesus nos vê no profundo de nós mesmos. Ele sabe o que se esconde dentro de nós e que ninguém vê. Ele conhece cada pensamento, sentimento e desejo que se escondem nas regiões mais profundas e obscuras de nós mesmos. Ele conhece o lixo que se acumula dentro de nós há muito tempo. Ele enxerga não somente as nossas tatuagens, mas principalmente os motivos que nos levaram a fazê-las. Deixemos com que Ele nos diga o que deve ser tirado do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para que o templo que somos seja reconstruído e volte a ser o lugar da habitação de Deus e não dos demônios, que permitimos que passassem a morar dentro de nós. Neste domingo, o Evangelho de João nos leva a ver Jesus como o novo templo de Israel. Ele apresenta o templo como a casa do Pai, convidando-nos a ter com Ele uma relação filial por meio do seu próprio Filho, enviado ao mundo. Jesus abre as portas para que toquemos a Deus de maneira livre e sincera, e nos convoca a purificar nossa fé e nossa religião das medidas feitas para satisfazer interesses pessoais que acabam usando do que é sagrado para legitimar os caprichos de uma minoria. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o templo com todo o seu movimento comercial no tempo da Páscoa e peço ao Senhor aquilo que quero. Ver o corpo de Jesus morto e ressuscitado como o verdadeiro templo. Comunhão plena entre Deus e a humanidade. E buscando tirar proveito, contemplo as personagens, as pessoas que ali estavam. Quem são, o que dizem e também o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.